tudo bem? Meu nome é Mariana e nesse vídeo eu vou falar sobre a série Castles Ever After. Essa é uma série da Tessa Dare, lançada pela editora Gutenberg. Antes de começar a falar sobre cada um dos livros, como eu sempre falo em vídeos de séries de romances de época, eu vou dar uma geral assim, sobre a história como um todo. Essa é a história de 4 mulheres, encontrando seus pares românticos e também ganhando de herança um castelo do padrinho delas. Pronto, esse é basicamente o mote da história e por que toda a história começa e funciona. Cada uma das personagens ganha um castelo e com ele vem uma série de outras coisas. Então, esse é o primeiro livro, Romance com o Duque. A série foi publicada pela editora Gutenberg com tradução da A.C. Reis e esse primeiro livro foi lançado em 2016. A protagonista desse primeiro livro se chama Isolde Ophelia Goodnight, e ela é filha de um famoso escritor de histórias infantis. Então, o pai dela é super reconhecido, em toda a Inglaterra por causa desses livros que ele escreveu, que é basicamente como se fosse ela vivendo aventuras. Só que aí o pai dela morre e ela herda um castelo. Esse castelo é em outra cidade, ela vai se mudar pra lá, porque ela já não tem mais nada. Só que quando ela chega lá no castelo, nessa outra cidade, e vê que o castelo tá abandonado, não tem nada nele, não tem nada que ela possa vender pra sobreviver melhor e tal, ela também descobre que houve uma confusão e o antigo dono desse castelo, ou o dono desse castelo, é um duque que tá lá já, Ele ainda é dono do castelo. Se eu não me engano, ele tinha desaparecido por um bom tempo e pensavam que ele tava morto já. E enfim, deu uma confusão com os advogados deles, documentos, enfim. Dessa forma, o castelo basicamente tem 2 donos. Esse livro aqui, eu acho que é o segundo ou terceiro preferido meu da série. Foi uma bela surpresa pra mim ter um personagem envolvido com um escritor, envolvido com histórias que faziam sucesso sendo escritas e tal. Apesar de não ser ativamente o contexto da história, ela não tá lá escrevendo nem vendo o pai dela escrever as histórias, isso é um bom pano de fundo para tudo que acontece, para todos os sentimentos conflitantes da Izzy e pra tudo o que acontece na vida dela também, enfim. Eu gostei bastante. Logicamente, como a história central é o romance dos 2 protagonistas, eu gostei muito, eles têm muita química, eles têm alguns pontos, assim, que são fora da curva de histórias, de romance. Por exemplo, o fato de que a Izzy tem todo um fã-clube por causa das histórias do pai dela, e isso é muito engraçado. Esse é um livro muito engraçado, tem muitas partes que realmente são bem divertidas. E assim, num primeiro momento parece uma típica história de uma menina que ama contos de fadas e quer que sua vida seja um deles, mas tem muitas reviravoltas no meio disso. O segundo livro dessa série é esse aqui, Diga Sim ao Marquês, que também foi publicado em 2016, também traduzido pela A.C. Reis. Esse aqui tem uma história mais clichê. Agora que eu relembrei a história desse, esse é o meu terceiro favorito. O primeiro livro é o segundo favorito mesmo, e esse é o terceiro, porque ele tem uma história assim, até bem clichê. A protagonista desse livro, que é a Cleo Whitmore, ela também herdou um castelo e fazia 8 anos que ela estava noiva de Pierce Brandon, que é o Marquês de Granville. Então, ela tá lá cuidando do castelo dela, torcendo para que o Pierce se case com ela, porque faz 8 anos, afinal de contas. Só que ela já não é mais aquela garota que estava esperando ansiosamente pelo casamento. Ela entende que ele é um marquês, que ele é super refinado, que ele é um cavalheiro, tal, mas já faz 8 anos, Então, ela meio que amadureceu essa ideia. Só que o problema é que o irmão do Pierce, o Ralph
Rafe Brandon, eu não sei se se fala Rafe ou Rafe Brandon, ele quer que o irmão se case com a Cleo, porque ele já não aguenta mais. Então ele tenta fazer com que ela se case, ele até organiza o casamento dela junto com as irmãs dela, acho, pra que o casamento saia. E eu gosto muito dessa história meio clichê assim desse livro, só que o que eu gostei mais foi que a Cleo é realmente a dona do castelo. Ela é a dona de tudo. Então ela não vai ser apenas aquela mocinha indefesa esperando pelo casamento, querendo assim que seja o casamento conto de fadas. Ela é super forte, ela é independente, ela cuida de tudo. Enfim, eu gostei muito. Esse terceiro livro, que é A Noiva do Capitão, ele é o meu livro preferido da série. Ele talvez, inclusive, esteja no top 5 livros preferidos de romances de época, assim, total. Ele foi publicado em 2017, foi traduzido pela A.C. Reis também, e tem revisão minha, gente. Ai, que orgulho! A protagonista desse livro é a Madeline, que ela também herda um castelo e tudo mais. Só que antes de herdar o castelo, quando ela morava com a família dela, ela, sentia toda aquela pressão pra casar e tudo mais. Só que ela tinha um problema muito grande com multidões. Ela perdia o ar, perdia o fôlego quando ela tava com muita gente ao redor. Então, assim, em termos atuais, acho que eu poderia dizer que ela tinha uma crise de pânico toda vez que ela tinha que comparecer a um baile, a uma festa ou algo assim. Então, quando ela era jovem e morava com a família ainda, ela criou o capitão Logan Mackenzie, que é um capitão escocês, e ela se comunicava por cartas e eles estavam apaixonados. Então ela não queria ser apresentada à sociedade e nem queria um pretendente para casar, supostamente porque existia já um pretendente para ela. Então ela escreveu cartas e mais cartas para esse capitão escocês, que era uma invenção da cabeça dela. Só que um belo dia, anos depois, quando ela já está morando, assim, sem a família, no castelo dela e tal, ele aparece na porta dela. Um verdadeiro capitão escocês. Ele e mais toda a comitiva dele. O castelo da Madeline é na Escócia. Então ela vai ter que lidar com esse capitão desconhecido, mas que conhece todos os detalhes que ela pôs nas cartas dela. Só que a coisa mais legal, mais incrível, mais interessante desse livro é que, na verdade, a Madeline, ela é uma desenhista, ela é uma ilustradora. E ela tem uma ambição de trabalho muito interessante, que ela quer ser ilustradora de livros, acho que é de biologia ou algo assim, de anatomia de animais, enfim. É interessantíssimo. E eu achei incrível um romance de época que mostra, que representa uma mulher que tem outras ambições além de casar. Não que eu não goste de todos os outros romances de época que focam apenas na questão do casamento. Eu adoro, eu leio todos, inclusive, como vocês já devem saber. Mas por esse aqui, mostrar a Madeline com esse outro lado e tal, eu gostei bastante. Por isso que ele é meu preferido. E logicamente, por ela ser meio assim, fora da realidade social, isso vai render muitas cenas divertidas e fofinhas e angustiantes pra ela, né? E a série Castles Ever After, ela termina no quarto livro, que se chama Como se livrar de um escândalo, que tem esse design totalmente diferente, porque na verdade esse livro é um spin-off com outra série da Tessa Dare, que é a Spindle Cove, série mais conhecida dela. Então, na verdade, esse livro foi meio que pensado totalmente com o design e pensando na série Spindle Cove, mas ele também faz parte da série Castles Ever After. Esse quarto livro ele foi lançado em 2018, também com tradução da A.C. Reis. E esse é o meu livro menos preferido, tanto da série Castles Ever After quanto da série Spindle Cove, que eu também já li, mas pretendo reler.
Se eu não me engano, nesse livro aqui não tem castelo a ser herdado. Eu realmente não lembro, faz um tempo já que eu li esse livro, essa série inteira, na real. Acho que eu li no carnaval. Mas a protagonista desse livro, que é a Charlotte Highwood, ela é irmã de uma das protagonistas da série Spindle Cove, que é a Minerva Highwood. A Charlotte, ela gosta muito de mistérios, ela tá numa festa, numa casa da aristocracia. Essa festa dura 2 semanas, acho, alguma coisa assim. E ela se vê no meio de um mistério que aconteceu dentro dessa casa, porque 2 pessoas tiveram um encontro escandaloso na biblioteca. Então, 2 pessoas, né, estavam naquele momento íntimo na biblioteca e as pessoas acham que foi a Charlotte e outra pessoa, e se ela não souber, se ela não descobrir quem eram realmente as 2 pessoas que estavam na biblioteca, porque não era ela, vai ser a ruína da vida dela, ela vai ser arruinada. E pra completar o quadro de mistério, a gente tem um outro personagem que estava na série Castles Ever After, no 2º livro, que é o Pierce Brandon. Lembra que ele é o noivo da Cleo do 2º livro, que tá noivo dela há 8 anos? Então, ele reaparece aqui nesse livro. Isso é meio que um spoiler, né? Mas enfim. Ele reaparece aqui nesse livro e vai tentar solucionar, ou na verdade, não sei se vai tentar solucionar, mas ele tá metido em alguma forma na história do mistério da Charlotte Highwood. Então, esse livro é o meu menos preferido, porque assim, ele é ok. Ele não tem nada assim, ó, grandioso e tal. Ele tá meio que no meio termo de 2 grandes histórias. E os personagens que aparecem aqui, eles até têm uma química boa, mas, por exemplo, o Pierce Brandon, pra mim, como já apareceu em outro livro, eu fico pensando, o que é que ele tá fazendo aqui? Sai daqui! Você não sai dessa história. Então, não sei se essa reciclagem de personagens deu certo pra mim. E diante das outras personagens, das outras protagonistas dos 3 outros livros da série, a Charlotte é apenas ok, né? Ela não tem muito a acrescentar. Então esse aqui realmente é um livro que fica aquém das expectativas, pelo menos ficou pra mim. Mas enfim, esses são os 4 livros da série Castles Ever After. Eu recomendo bastante a leitura da série, porque é uma série que traz vários elementos diferentes. São histórias muito boas, e quando tiver a resenha aqui no canal, também da série Spindle Cove, eu vou deixar o link aqui em cima. Ainda não tem, ainda vou demorar um pouco pra ler, pra reler tudo. Eu já li, né, os livros, os 5 ou 6 livros da série Spindle Cove, mas eu vou reler pra falar deles aqui no canal também. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa série. Se vocês já leram tanto essa série da Tessa Dare quanto outras dela, me conta aqui nos comentários. Não esquece também de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal pra gente bater novas metas. Yay! Então é isso, eu espero você no próximo vídeo. Tchau!